Conexão 21. Nesse, a gente vai continuar falando sobre a pesquisa de RH do TI Rio, que traz o perfil do profissional de tecnologia no nosso estado, seja na empresa de TI, seja em empresas com equipe de TI, na capital e no interior. Tenho certeza que você vai curtir. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, e acho que, Roberto, se quiser complementar, do que a gente entendeu como práticas inovadoras. Esse foi o ponto que eu falei na abertura. Mas então, o que a gente percebe que as empresas identificam como inovação que vai fazer a diferença? Então vamos lá, claro, IA aplicada à aprendizagem, aliás, IA aplicada a qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente sem IA nem sei. Microlearning, aprendizagem rápida, chega um pouquinho para o que eu trabalho nessa área há 30 anos, então eu vivo isso, fico feliz de perceber que as empresas valorizam e triste de perceber que isso é o futuro. Para gente, como assim o futuro? Isso não pode ser um mapeamento. A gente tem que estar trazendo isso para a realidade. Mas na próxima vocês vão ver que não é bem assim. Como eu falei, a ideia de futuro está muito próxima do que as empresas estão praticando e isso é muito legal. Mentorias digitais. Eu fiquei assim, um pouco surpresa. Eu falei, por que mentoria digital? Porque todo mundo está trabalhando híbrido. Porque a gente faz call online, se você tiver que deslocar para encontrar com uma pessoa, você perde metade do dia. E aí você tem 1 hora de, né, de atividade para deslocar o resto do dia. Na mentoria não, cara, 5 minutos, você dá aquele tapa no visual e para frente do computador e ficar com cara de, né, que está trabalhando e tá tudo certo. Bota o blazer e o resto está lá por baixo e você executa igual. Mas o que eu mais gostei desses números foi Analytics para personalização de treinamento. Tem tudo a ver com a IA e andam juntos, mas é isso. É você tentar fazer com que aquele desenvolvimento, o desenvolvimento daquela pessoa seja individualizado, seja personalizado. Se você tem um conteúdo que você adora, ele pode estar num formato horroroso, que você vai ver. Eu tenho um case que eu uso, já repeti 1000 vezes. Uma vez eu estava vendo um vídeo de make, olha a loucura, assim, deitar na cama, o celular assim, quando eu vi eu estava com uma dor no braço. E eu estava 1 hora vendo aquele vídeo. Eu falei, gente, que absurdo. Por quê? Porque eu estava interessada. Não era o formato que me agradava, porque não é um formato que me agrada. Então, mesmo que seja um conteúdo que não seja totalmente relevante, mas está te interessando naquele momento, você vai se dedicar e você vai dar tempo àquilo, mesmo que o formato não seja interessante. E a gente só vai perceber isso quando a gente tem estratégia, como o Roberto falou. Apesar da gente ter muita oportunidade, assim, eu trabalho com educação corporativa também tem alguns anos, assim como o meu colega Roberto aqui. E é muito bom a gente ver esses temas na pauta. E é muito bom ver que essa preocupação está presente, né? Na minha experiência, eu vi que as coisas às vezes não começam tão estruturadas, mas ao longo elas vão se estruturando. Vão se organizando. E a gente vê que nesse espectro que a gente está trabalhando das empresas de TI, a gente já tem uma preocupação com IA para aprendizagem, já tem uma preocupação com mentoria digital, com gamificação, em você levar o desenvolvimento para dentro da empresa usando tecnologia. Isso é bom de ver. Então, vamos lá, aquele era o futuro, né? Então, pensa que aquilo é o futuro, a gente acha que o presente é diferente. Olha o presente, gente, é super parecido. Então, hoje, né, as estratégias que têm maior impacto nessas empresas são workshops colaborativos e aprendizagem em grupo. Mas isso aí, gente, a gente chama de social learning, que é aprender com a experiência do outro. Aprender na prática. Na prática também, é tipo mentoria compartilhada. Aí tem milhões de terminologias, Paulo, se quiser trazer alguma nomenclatura que eu não esteja lembrando. Isso é legal, mas é o que a gente sempre fez. E é meio demorado. E qual é o problema? A gente aprende com o vício do outro, né? Porque se o cara aperta pro lado errado, o outro não vai apertar pro mesmo lado, porque ele tá aprendendo daquele jeito. Mentoria e coaching que está muito próximo das mentorias digitais para o futuro. Olha ali, 27. Microlearning e trilha de learning, ou seja, a galera está trabalhando com o treinamento digital ali, a fatia de 30% praticamente, não, mais de 30%, quase 40%. O que as empresas entendem como impacto, elas também entendem como futuro, ou seja, estamos aplicando o que a gente entende como melhor prática agora. E esse é um indicador super positivo. E agora vamos falar de recrutamento e seleção, e por favor, conto com vocês, especialistas, que minha pegada é treinamento. Claro que recrutamento e seleção tem uma série de características, né? Mas se a gente se coloca no lugar, vou procurar emprego, vou procurar trabalho, vou procurar um projeto para trabalhar, o que faz diferença para a gente? E esse deve ser o nosso olhar quando a gente vai fazer recrutamento e seleção. E aí, o que as empresas identificaram foi oferecer pacote salarial e benefício competitivo. Muito óbvio, né?
Sabemos. Temos gestão nessa mudança? Nem sempre, mas a gente precisa ser competitivo. Então, a gente como empresa, o que a gente está oferecendo para o mercado para a gente falar para aquele cara que a gente fala assim, poxa, não acho ninguém qualificado no mercado. Tá, mas você está pagando quanto para esse pessoal? Você quer qualificado ou você quer júnior? O que você quer? Mas acho que a Dani pode falar um pouquinho melhor, né? Tá, então, fazendo a leitura, né, não só com o resultado aqui, que foi respondido pelas empresas, com relação aos critérios que são mais importantes na priorização e com o tipo a base de dados, a amostra que a gente teve na pesquisa. Então, a primeira questão temos empresas com bastante maturidade, mais de 15 anos, de 15 até 30 anos, 71%, é muita gente que já sabe dos seus processos, o que precisa, tem uma boa governança, então ela já entende que ela precisa de pessoas alinhadas com o soft skill, não é só o requisito técnico, é o soft skill que vai fazer a diferença e também, aí a gente vai depois falar no outro recorte das empresas mais enxutas, mas é o soft skill, o fit comportamental e cultural. Isso faz toda a diferença para a rampagem. Quando a gente fala do porte das empresas, então a gente está falando de empresa madura, a gente está falando de empresas que têm um porte, 68% se eu não me engano, são empresas, microempresas e app. E que tem uma estrutura ali entre 1 a 10 e 10 a 50 colaboradores. Ela sabe que ter um bom pacote, ela vai priorizar um bom pacote de remuneração, de benefício, tudo. Linha de corte, né? Oi? Bom pacote é linha de corte. E não é discutível, né? Pesquisas já indicam que a pessoa que está avaliando uma oportunidade de emprego, tanto para sair da empresa que está ou para entrar na empresa que está querendo contratar, ela mais leva em consideração. São os 3 principais pontos. Remuneração, pacote de remuneração. O segundo é a questão de flexibilidade, depois da pandemia isso ficou muito forte. E o terceiro é a questão de desenvolvimento. Então, ela vai ter uma jornada de desenvolvimento dentro da empresa? Como é que a gente faz tudo isso com um cenário de escassez de talentos, com as empresas pequenas que estão privilegiando, se vocês olharem ali, encontrar profissionais que já entram jogando. E aí tem um contrassenso, porque as empresas menores também podem ter uma restrição maior de orçamento. Quando elas têm uma restrição de orçamento e você vai contratar o plano sênior, a conta às vezes não fecha e faz sentido esse investimento na área de educação para desenvolver novos talentos e usar todas as metodologias que a gente viu ali, que algumas empresas já estão desapontando com o mentoria digital e inteligência artificial para desenvolver os talentos. Quando a gente fala também das empresas que precisam de alguém que entre jogando e agregue valor logo, essas empresas precisam de novo de soft skill para ela poder escalar. Então, mais do que o técnico, a gente está falando também de soft skills, isso se reflete aqui no resultado da priorização, dos critérios de priorização das empresas. Quais são os soft skills mais importantes? As empresas precisam, principalmente as menores, de pessoas que tenham muita versatilidade, que tenham autonomia, flexibilidade, e isso também se reflete aqui. Mais do que até a valorização, então a parte técnica, a parte comportamental, mostra maior importância do que diploma. Não estamos desmerecendo a questão que não precisa educar e ter a formação. Sim, é importante, mas para o contexto da amostra, do recorte da TI, as empresas precisam de alguém que já traga logo o resultado. Porque as empresas trazem aí uma necessidade para ela se diferenciar no mercado de ter agilidade e eficácia. Os principais desafios estão em trazer as pessoas com fit cultural, com fit comportamental e sim os requisitos técnicos que precisam já para alavancar. O que a gente pode perceber no final das contas o RH deixou de ser suporte e aí as empresas precisam trazer as pessoas de RH para dentro, para sentar junto com os executivos e traçar o desenvolvimento com esses dados todos que a pesquisa trouxe, que são super relevantes, sentar não só para entender o presente, mas para traçar ali uma estratégia de futuro que diferencie, porque modelos de contratação diferenciados, isso faz com que você não infle, né? As empresas não precisam inflar o quadro que é o fixo ali, então trazer gente de fora, freelance, por hora, por projeto, então ser mais versátil, o RH precisa ser mais versátil nessa situação. Pensar nesses outros modelos, né? Silvia, para mim até eu acho que tem um dado que é importante quando você fala
do atrair profissionais com soft skills adequadas, né? Eu acho que isso para mim já é uma visão do RH também se tornando mais estratégica. Sim. Entendeu? Sim. Porque é onde você tem uma série de situações delicadas. E eu acho que ele entra aí muito com business partner mesmo nessa visão. Porque, principalmente naquele exemplo que você deu, quer dizer, a empresa atuando como parte da solução, você tem que ter um time ali que sabe jogar em grupo, que sabe mediar uma série de situações. E se o cara só tem um foco em hard skill na contratação, ou competências técnicas, isso pode vir a ser um grande problema a médio prazo. Pessoal, aproveitando tudo que a Dani falou, eu tenho 6 posições que aí entra o que ela comentou: híbrido, remoto, presencial. Na verdade, eu tenho visto que o mercado tem mudado um pouco. Muitas empresas agora eles estão focando mais como híbrido. E isso está mexendo com os candidatos. Pelo fato nem que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, duas vezes. Então isso eu estou tendo números que candidatos não estão aceitando. Eles seguem com aquele pensamento do 100% remoto. Outra coisa, a primeira coisa que eles perguntam é realmente o que está lá, 54,1%. Quais são os pacotes de benefícios? Por quê? Porque eu faço isso, eu tiro candidatos de uma empresa e ponho em outra, principalmente os plenos e sênior, porque os júniors não estão sendo desenvolvidos e isso precisa mudar. Muito. Tem que entrar o desenvolvimento, capacitação, tem que ter uma estratégia, na verdade. Tem que ter estratégia, porque depois a gente vai mostrar um número ali que vocês vão ver a quantidade de júnior e o pleno e o sênior menor. Então ali a gente entra, as empresas têm que pensar muito bem, analisar, e essa pesquisa que a gente trouxe para vocês e para as empresas que não participaram, não sei porquê, ela é de gigante valia, são dados concretos. E o que as empresas têm buscado muito como soft skills, que a Dani até comentou aqui, eles reclamam muito, tá, gente? É a comunicação. Comunicação de profissionais de TI é essa falta, porque eles estão lidando com o cliente final, com projetos, e como que você consegue seguir um projeto e fazer entregas sem a comunicação. Então é uma que está lá em cima que não pode faltar, tá? Outro recorte que a gente fez aqui é de liderança. Quero muito, Eduardo e Google, que tragam um pouquinho da experiência de vocês aqui. Então, características... Parece que a gente vai estudar uma olhada, né? A gente vai falar a mesma coisa diferente, mas assim, características essenciais do líder. E aqui a gente está falando sobre como o líder pode colaborar para a empresa e o que o líder vê como interessante para ficar naquela empresa. A gente tem uma escassez de mão de obra, como a gente já falou, como é que a gente faz para reter aquele cara? E o líder é o cara, né, gente? Ele é o cara que leva a galera, ele é que toca o pessoal. Então, assim, ele é super importante. E ele é caro para a empresa. Ele provavelmente é um cara que já está ali há algum tempo, já conhece as pessoas, já está desenvolvido, conhece o ambiente. Então, a gente reter esse cara é uma economia que a gente faz com ele. Porque perder é um prejuízo enorme. E é o que a gente percebeu aqui, né? Vamos lá, pessoal. Visão estratégica acaba sendo uma das características essenciais. Pô, se líder não é estratégico, então tem alguma coisa errada. Empatia, falamos disso. E empatia surgiu como o grande diferencial. Assim, se o cara não tem empatia, nem vem pra dentro. As empresas estão falando, tá? E capacidade de adaptação, também o que a gente falou, né? E o que a gente faz para reter esse pessoal? As empresas identificaram como principal diferencial programas de reconhecimento, vocês vão valorizar como? Vamos tentar mapear ano que vem para saber exatamente como. Desenvolvimento de carreira, que falamos disso também. Se o cara vem para dentro e acha que não tem futuro, ele não vem. E principalmente o líder, né? Que é o cara que já é sênior, a princípio ele já está ali, né, no jogo. Feedback, que engraçado que são temas que a gente fala há tanto tempo, né? Eles continuam ali. E valorização das conquistas. De novo, o recorte que a gente fez dos indicadores principais, né? Então, eu acho que a liderança ela reflete muito como um indicador de senioridade, né? E quando vocês comentaram da importância dos soft skills, eles também são um elemento interessante, porque na verdade a liderança requer soft skill, né? Então tem uma correlação muito forte com senioridade e também
um desenvolvimento de competências não só técnicas. Acho que a pesquisa traz as empresas de TI muito conectadas com o que a gente está falando no mercado. Quando a gente olha a pesquisa da Gartner, por exemplo, os principais temas, foco daqui para frente, é desenvolvimento da liderança e experiência do empregado, que a gente chama de employee experience. Então, quando você olha para cá, você vê, de fato, as empresas começando a se preocupar muito com esse assunto. E enquanto competências essenciais, é um líder que ele tem que estar conectado com a estratégia, mas também conectado com as pessoas. E inegociável, que foi exatamente o que a Silvia trouxe. Quando trago aquela empatia ali, é quase que inegociável. E é, de fato, aonde a gente vai ter uma liderança que traz um ambiente de trabalho que você ajuda a reter. E aí, como primeiro programa de reconhecimento, quem que começa a fazer programa de reconhecimento na empresa? É o líder. Não tem como ser diferente. E começa com a pontapinha, né? Exatamente. Programa de reconhecimento. Mas tem que ter um programa de reconhecimento. E quem faz é a liderança. Por mais que o RH estruture uma estratégia de reconhecimento, quem toma a decisão é o líder. Não tem como ser diferente. E acho que é muito legal também a gente ver um dado na pesquisa que, apesar da gente não ter, e aí eu acho que é uma oportunidade grande, de pensar numa estratégia formal, a gente já tem, dentre 6 empresas, uma já tem um programa de desenvolvimento interno para líder, pensando em estratégia de como vão trabalhar essa liderança. E entre elas, tem muitas das coisas que a gente já viu aqui nos slides anteriores, quando a gente pensa em estratégia de aprendizagem corporativa. E de política, e a mentoria. E a mentoria, ela traz um pouco essa perspectiva. A mentoria tem sido muito falada e em vários aspectos da pesquisa apareceu, porque a mentoria tem muito de você trazer um soft skill que você não tem instalado. É alguém que tem uma expertise e que você contrata para trazer aquele soft skill. Que também tem a ver com o dado da preocupação. 93% das empresas colocam como tema central os soft skills. Agora, como que a gente conecta isso enquanto uma estratégia de RH que ajuda a reter, que ajuda a fazer uma seleção mais estratégica, onde eu consigo reconhecer as pessoas internamente, onde eu consigo entender que eu tenho pessoas prontas para assumir posições, e aí eu posso não precisar tanto buscar o cara sério no mercado, preparar internamente, e aí vai de encontro com aquela informação de eu ainda tenho muito júnior, por que eu não preparo os meus júniores? E muito mais barato. E muito mais barato. Mais fácil, está disponível, tá dentro de casa, gente, né, gente? Na última empresa que eu tive, enquanto uma área de desenvolvimento organizacional corporativa, a gente trabalhou muito sucessão. Era um problema da empresa, tá? A gente trabalhou muito sucessão. Ainda mais uma empresa daquele tamanho. Ainda mais uma empresa daquele tamanho, 15 mil colaboradores, enfim. Mas quando você chega no final de um ano, em que você consegue olhar e cruzar os dados de recrutamento e seleção com o que você está fazendo internamente, a gente conseguiu ocupar 68% das posições de liderança só com talento interno. E isso é muito bom para o ambiente. Muito. Então você precisa ter uma estratégia. Porque todo mundo está olhando, fala, ó, legal, aqui rola. Eu tenho Exatamente. que crescer, tem jornada de Porque desenvolvimento. as pessoas também pessoa. olham isso, pô, Claro. tá acontecendo. Não, porque começa vai chegar a minha vez. troca, o cara fala, cara, eu vou sair, daqui a pouco quem troca sou eu, né? Serei trocado, né? E tem a ver com o que o Roberto falou do ROI, quer dizer, de você conseguir mapear também, tá, você está investindo numa ação, o que você tem de resultado? Não é fácil. Não é fácil. Não, e quanto de save que eu tenho num processo de seleção que não é barato, ocupando as posições internamente. Então, assim, é legal que a pesquisa traz pra gente essa perspectiva de que, assim, tem oportunidade para essa estratégia, mas está se começando a pensar, tem um movimento. Né? Quando você tem, dentre 6 empresas, uma que já tem um programa formal de liderança, as coisas estão acontecendo, mas acho que é o caminho. Quem está dentro da empresa já está alinhado com os valores da cultura, normalmente. Exatamente. Então é muito e mais aí ajuda fácil. no fit cultural. E sem falar também que a gente tem muito depoimento de empresas falando que entram, a gente está perdendo talento, né? Produtividade zero. É para fora do país, para fora do Mas Rio. é aí. Olha para os talentos dentro. Mas eles estão valorizando? Não. E outra coisa pior ainda, a liderança. O problema está na liderança. E é uma preocupação hoje. Não, eu costumo dizer que, infelizmente, isso acontece muito da gente promover um técnico a um líder medíocre.
porque aí o cara é bom naquilo tecnicamente, você acha automaticamente que ele é um líder. Não, deixa ele técnico, ele é bom técnico. Claro, vamos identificar, mas a sucessão não é isso, né? Não Você pegar um cara que é muito bom e colocar numa coisa que talvez ele não seja. Aí você perde o Ou bom. que ele não queira, né? Que ele não Porque às vezes ele até quer, tem o soft skill, mas ele não quer. Mas ele vai, porque em Tem geral que tem um ouvir benefício, né? Um aumento de colaborador. salário, alguma coisa. Então, assim, não E às promovam vezes, os técnicos e a competência de líder. por Falta favor. muito deles a Percebam. empatia, que a gente vai falar sempre, comunicação ativa, inteligência emocional. Se um líder não tiver isso, ele não serve. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 99901 1110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 99901 1110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.